Glória a Deus. Saudamos os irmãos na paz do Senhor, amém? Amém. Isso, um amém mais animado aí, que é demais. Louvado seja Deus. Hoje incumbida a mim a oportunidade de estar aqui, né, substituindo o nosso teacher Carpejani, que está de viagem. Um grande abraço aí para o Carpe, para a família, que Deus abençoe a vida dele, que eles possam ir em paz, em segurança e voltar também em paz, em segurança. Estamos aqui hoje, né, junto aqui comigo na bancada. Espero que não saia faíscas, mas se sair, não tem problema, a gente se acerta depois, porque aqui Deus, ele é amor, né? Não é verdade? Deus é amor, a gente tem que aprender a perdoar o nosso irmão, não é nada pessoal aqui. Já deixa o extintor ali. Já, extintor tá ali, tá fácil. Bem, então aqui do meu lado direito, o líder dos jovens, o Eric. Dá um oi aí pra galera. Acorda, jovem. Isso, chama os jovens pra batalha. Aposentadoria só depois dos 90 anos. Né? Isso, então, porque tá jovem ainda, tem muito tempo aí para queimar. Levanta cedo, não vai matar ninguém. Opa, deixa eu me controlar. E aqui do meu lado esquerdo, o diácono Cláudio. E também ali conosco hoje aí para completar essa bancada, o diácono Diego aí. E nós vamos estar falando, eu falo a galera que está aí também, né? Irmã Adelina, ó, é no corpo, é na escola dominical, segue o exemplo aí, irmãos. Opa! E também ali a Raquel, foi a preletora no culto dos jovens ontem, né? Glória a Deus. A Dulce também, uma grande participação, né, no culto dos jovens, e hoje aqui também conosco pela manhã. Alexandre, casou, tem que andar junto, é isso aí. E o Caio lá no controle do som. Glória a Deus. Eita, ó, tem até fã-clube. Louvado seja o Senhor, amém? Eu quero convidar você a... Já tomou o seu café, meu querido? Já está bem alimentado aí, para poder ficar conosco até as 10h30, né? E se de repente for tomar café assistindo a EBD, liga aí, põe na sua TV, já vai curtindo, já vai compartilhando, porque mais para frente, logo em breve, nós vamos ter mais notícias aí em respeito até isso. Você é inscrito no canal da igreja? Né? Você é inscrito no canal da igreja? Agora eu vou pegar meio mundo aqui agora. Você é inscrito no canal da igreja? Você que está assistindo, você é inscrito no canal? Né? Você compartilha os vídeos? Você acessa as nossas páginas lá no Facebook, no Instagram? Se você acessa, glória a Deus, né? Porque mais para frente, em breve, nós vamos estar fazendo sorteios aí. E quem é que vai ganhar? Quem vai ganhar? Quem for inscrito. Quem não for inscrito, vai ver os inscritos ganhando. Olha que maravilha, né? Então, brincadeiras à parte, vamos falar do que interessa nessa EBD. Já oramos aqui antes de começar as filmagens, só para o pessoal saber, porque de repente pode quem está assistindo e falar: nossa, esse povo nunca ora. O que acontece? Eu assisto todas as EBDs e esse pessoal não ora na EBD, na entrada, na saída. Nós entramos antes de toda a filmagem, né? Nós oramos antes de toda a filmagem e também quando termina, tá bom? Então não fica registrado no vídeo aí, mas aqui a coisa é feita com ordem e com decência, tá certo? Nós vamos tratar, nós estamos aí numa sequência a respeito de mordomia. Nós vamos tratar hoje sobre mordomia das finanças, né? Mordomia das finanças. O texto áureo aqui dessa apostila a qual nós estamos aí, quem tiver condição de compartilhar, jogar no grupo da igreja, tá? Tem, depois eu posso mandar eu mandei para vocês, né? Mandei para você também, né? Então, aí a gente joga no grupo da igreja também, que de repente quem está lá no grupo da igreja pode acessar.
porque o pessoal que está presente aqui já está com a apostila na mão, né? Eu já li, vou ler de novo, né? E os irmãos vão ter acesso aí, e também o pessoal que está acompanhando aí, para estar tendo acesso ao material. Tem? Não, se não tiver, depois quando alguém estiver comentando algo, eu jogo, tá bom? Então vamos pegar lá o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, o verso de número 10. Se alguém for bom de Bíblia aí, já pega, já abre e vamos ler? Quem vai ler? Que eu não posso ficar falando muito, que... 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor do dinheiro... Ah, pera aí. Cadê o microfone da irmã? Isso. Já achou aí? Ah, tem. Isso. Leia que está na apostila, isso. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Glória a Deus, né? Então, como foi até comentado na aula passada, o dinheiro ele é neutro, como muitas outras coisas. Foi falado de dinheiro, comentado sobre a faca. Você pega uma faca, o cara que criou a faca não criou com o intuito de matar a pessoa, mas criou com o propósito de beneficiar, né? De melhorar, né? Para cortar um pão, cortar uma carne, né? Então, para ajudar no trabalho do dia a dia. Infelizmente, tem certas coisas que são usadas de forma errada, né? Então aqui, ó, esse texto ele vai dizer: pois o amor ao dinheiro, frise bem isso, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não está dizendo que o dinheiro, né, é a raiz, mas o amor ao dinheiro, o exagero, apego, aquela pessoa que, né, fica ali, ó, né? Você já entendeu? Mas aqui, ó, verdade prática. O cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, com entendimento e amor. Na sua apostila, acho que está escrito errado aí, né? Você corrige depois aí, é com entendimento. O que é entendimento? Capacidade de compreender as coisas. Eu vejo algo, eu compreendo aquilo, eu entendo, né? Então, trabalhar com dinheiro com entendimento e com amor. Os cristãos devem ser referência na administração das finanças que Deus bondosamente lhes concedeu. Nesta aula refletiremos acerca de alguns aspectos da mordomia financeira com base na Bíblia Sagrada, como nossa única regra de fé e prática. Veremos que o dinheiro pode ser bênção ou maldição, que tudo depende do uso que fazemos dele. Então, da forma que o dinheiro é na sua vida. Pode ser um Deus para alguns, né? E nem eu assisti um filme ontem também, que o cara só porque tinha dinheiro achava que é melhor que todo mundo. E não é assim, né? Você vê que até nesse tempo de pandemia, o vírus pegou o pobre, pegou o rico, e por mais dinheiro que a pessoa tinha, não adiantou nada, né? Então a gente vê assim que o dinheiro ele é necessário, mas o mais importante é Deus, né? É Deus na nossa vida. Então aqui, ó, para a gente já começar, e quando surgir pergunta aí, vai mandando, vai falando aí, ó, tudo o que temos vem de Deus. Deus é o dono de tudo. Tudo que há no planeta pertence a Deus, tanto o mundo quanto seus habitantes. Salmos 24, versículo 1. Vamos ler Salmo 24, versículo 1, temos bastante tempo aí, né? Quem vai? Estou sendo educado. Quem vai? Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Glória a Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nela habitam. Porque quando a gente vem a essa terra, o que a gente traz? Nada.
E depois tem gente que se acha dono de tudo. Não traz nada quando nasce e se acha dono de tudo, né? Então a gente tem que entender isso. Que tudo que tem aqui Deus já preparou, já deixou pronto, né? Quando Deus foi criar o homem, Ele criou tudo e depois Ele criou o homem, né? Já preparou tudo, depois criou o homem. Então o homem já veio com tudo prontinho, né? Então tudo pertence a Deus. Aos que são filhos de Deus por criação e aos que são filhos por adoção através da fé em Jesus, como está lá em João capítulo 1, versículo 12. Quer que cita, quer que... Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Amém. Mas a todos o quanto receberam, que creram, né, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque enquanto não se aceita Jesus, o que acontece? O que a pessoa é? Criação de Deus. Mas se o pessoal bate na... Não, todo mundo é filho de Deus. Não. A regra é bem clara na Bíblia. Quer contestar, conteste a palavra de Deus. Amém? Porque está escrito lá, a pessoa se torna filho quando ela crê em Jesus, quando ela recebe Jesus. É o que está escrito. Fora isso, ela é uma criação de Deus. Todos nós somos criação de Deus. Nos tornamos filhos quando aceitamos a Jesus Cristo. Assim podemos afirmar que os não crentes recebem dádivas por permissão de Deus. Nós, seus filhos por adoção em Cristo Jesus, temos convicção que tudo o que temos vem diretamente dele. A apostila está dizendo assim, né? Mas às vezes nem todo mundo que é crente, que é cristão, tem essa convicção. Assim, olha, estou contestando a própria apostila aqui, que está falando que nós que somos, temos a convicção que tudo vem de Deus. Às vezes tem gente que está dentro da igreja que não tem essa convicção ainda. Não, sou eu mesmo. Eu que trabalhei, eu que conquistei, louvado seja eu, bendito seja eu. E não é assim, né? Aqui, ó. Temos a convicção que tudo que temos vem diretamente dele, conforme Davi expressou. Essa parte desse texto eu gosto, já usei muito. 1 Crônicas 29, 14. 1 Crônicas 29, 14. Mas vamos ler mais até para complementar, porque não é só ler esse versículo, vamos ler, quer ver? Vamos lá para 1 Crônicas 29, 14, que tem mais textos aí que complementam até a ideia. Aqui, ó. Vamos pegar do 9 até o 14. Quem quer ler? Ou eu leio? Pode. 1 Crônicas 29, do 9 ao 14. Isso. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação, e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, de eternidade e eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder e a honra, e a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há no céu e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos os chefes, e a riqueza e a glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas.
porque tudo vem de ti e da tua mão mudamos. Glória a Deus, né? Aqui você vê que o rei Davi, o salmista Davi, ele reconhece isso, né? Reconhece que tudo vem de Deus. Será que a gente tem esse sentimento também dentro do nosso coração? Olha, irmão, se chove, é Deus que permitiu, é Deus que está mandando a chuva. Quando algo se fecha, é Deus que fechou, é Deus que permitiu. Quando a gente está trabalhando, olha, está conquistando, está vencendo na vida, lógico, tem o nosso esforço, mas tudo é pela permissão de Deus. É Deus que está fazendo a coisa acontecer, né? É Deus que está ali ajudando. Então a gente tem que entender isso, ser grato a isso, né? Ser grato a esse trabalhar de Deus a nosso favor. Porque às vezes, infelizmente, quando a pessoa fica cega, né, e acha que não, tudo que eu tenho foi eu que fiz, eu que isso, eu que aquilo, isso é um perigo, né? E a gente quer, nessa manhã aqui, nós queremos até que isso fique bem claro, né? Se não ficar claro com a luz, até esqueci de trazer minha lanterna, olha, eu ia trazer a lanterna para trazer a luz, né? Mas pego do celular aqui mesmo. Se tiver muito escuro aí, liga a luz da palavra de Deus na sua vida, amém? Então vamos continuar. Tem lanterna aí? Isso, manda a luz aí, para que fique bem esclarecido. Então vamos voltar aqui. Só fazendo uma parte aí. Opa, faça agora. Que é interessante nessa parte do que foi comentado, assim, também, se você for pensar, as pessoas só se incomodam em relacionar a Deus a alguma coisa quando você diz que elas não estão relacionadas a Deus, né? Então quando você fala, olha, você é criatura, a pessoa quer ser filho, é hora que você convida a pessoa para ter essa intimidade com Deus, aí não, aí já está querendo demais, né? Então você fala, olha, você não faz parte ainda do corpo, você ainda não é filho, mas você é criatura, a pessoa se incomoda. Mas aí quando ela tem a oportunidade de realmente fazer parte, aí ela não quer. Parece aquele meme lá, os famosos memes, né? Que Jesus está demorando tanto, né? Mas calma aí, você nem vai, né? Então, a pessoa às vezes só se incomoda quando você diz que ela não pertence, mas ela tem a oportunidade de pertencer e não quer também, né? Então, e esse não querer, às vezes, o que é? Porque assim, ó, tudo aquilo que a gente assume, que nem, por exemplo, o dia que você aceitou Jesus, você assumiu uma responsabilidade, um compromisso. E assumir um compromisso requer tempo, esforço. É ou não é? Que nem quando você assume o compromisso de casar. Aí, amigo, acabou a liberdade. Acabou. Agora você tem que viver, não é mais solteiro. Não pode pescar mais. Então, tem uns aqui, coitados, que não podem nem mais pescar. Falava tanto, não estou nem falando. Fala na cara. Não é nem com você, né? Não é nem com você, Alexandre. Fala que eu faço isso, eu faço aquilo. E aí casou. E aí, vamos para a pescaria? Agora não dá, estou ocupado. Eu já não ia mesmo, então, né? Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time. E assim, a mesma coisa, irmãos, quando você tem filho, né? Quando você ainda vai estar solteiro, aproveita. Casou, aí já vai. Aí quando tem filho, aí é mais tempo ainda que você tem que dispor. Você tem que ter tempo para a esposa, tem que ter tempo para os filhos. Então tudo isso aí, que às vezes chega em casa, pai, vamos brincar. Aí você tem que falar, não, meu filho, agora não. Aí agora não. Aí o filho cresce, aí você vai querer ter tempo com ele, aí não vai ter. Então aproveite cada oportunidade, amém? Já fica a dica aí para quem. Então, aproveite, que a vida passa rápido, daqui a pouco os filhos crescem em casa, aí você fala, nossa, eu podia ter tido mais tempo com meu filho, com a minha filha, se você tiver que nem o irmão José, 17, aí haja brincar, hein? Eu parei em 2 e tá bom. Porque senão não ia ter só 2 pernas, como é que eu vou correr atrás de tanta criança? Hein? Mas vamos voltar para o assunto aqui, vamos tratar de dinheiro.
Encontro de casais é em outro horário. Então vamos lá. Trato com o dinheiro. Se tudo o que temos vem de Deus, precisamos lidar com o dinheiro de modo especial. Isso é necessário, pois muitos se tornaram materialmente ricos, mas espiritualmente miseráveis. Como Jesus revelou a situação dos crentes de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 17. Quem vai? Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Amém. Tá vendo? Às vezes assim, só por ter alguma coisa a pessoa acha que não precisa, mas precisa sim, precisa orar, precisa buscar a presença do Senhor, precisa se humilhar. Às vezes a pessoa que tem dinheiro, ela não vai passar dificuldade naquela área. Mas e as outras áreas da vida? Emocional, né? Área espiritual, precisa ser tratada, precisa estar sendo direcionada por Deus, né? Em Apocalipse, nosso Senhor deixou claro que o crente pode pensar estar rico aos próprios olhos, mas invariavelmente desgraçado, miserável, pobre, cego, nu diante dos olhos do Senhor. A história do mundo mostra que a busca por dinheiro e riquezas materiais levou muitas pessoas a cometerem perversidades, violência, crimes o quê? Inomináveis. Pesquisa aí no Google o que é inominável. Que não se pode dar nome. Que não se pode dar nome. Pronto, respondido aí. Foi muito rápido, tá bom? Então aí a gente vê, né, que as pessoas às vezes gostam do dinheiro, e nós vemos nos dias de hoje. Quantos aí, não vou entrar em política também, falar de política, porque às vezes a palavra, o conceito de política seria trabalhar em prol da maioria, mas infelizmente a gente vê que é invertido, trabalha em prol de si próprio, né? Então, é carro com isso, é não sei o que, é não sei o que lá, e a população, nada, né? Então a gente vê que inverteu-se realmente o significado de fazer política, que é governar, é trabalhar realmente para a maioria, para o povo, para a população, e não se faz isso. Mas voltando aqui, cuidado com a falsa prosperidade. Precisamos ter o cuidado para não sermos enganados pelas armadilhas da já conhecida teologia da prosperidade. Já vai pesquisando aí para mim aquele texto, né? Se me vier a memória aqui, onde Jesus é tentado, acho que é capítulo 4, né? Eu só não lembro agora o texto. Vamos lá. Onde quem chega para Jesus oferece um mundo de coisa para ele, né? Então vamos lá para o texto daqui a pouquinho, vai procurando aí, para a gente já chegar enquanto eu vou lendo aqui, ó. Cuidado com a teologia da prosperidade. Esta ensina que todo crente deve ser rico, porque diz essa teologia: somos filhos do rei. Isso não passa de propaganda enganosa e distorção da graça de Deus. Ora, as escrituras mostram que Jó foi um servo fiel a Deus. Jó 1:1. Achou aí? Mateus 4 está aqui. Lê esse daí, depois nós vemos o Jó 1. Vamos lá. Não, vamos ler aí a parte que o diabo vai lá, tenta Jesus, começa a oferecer um monte de coisa para ele. Porque às vezes a gente tem que ter cuidado. Qual voz que você está ouvindo? Porque às vezes não é Deus que está, olha meu filho, estou te abençoando aqui. Às vezes a pessoa está toda no erro e está prosperando. Mas será que essa prosperidade está vindo da mão de Deus? Né? Será que é essa, vamos pôr entre aspas, né? Que a prosperidade, a bênção, ela é de Deus. Mas quando aparentemente a pessoa está se dando bem e a vida dela está toda bagunçada, será que é Deus? Ou será que não é esse texto aí que vai ler agora aí, ó? Uma açãozinha do inimigo, umas ofertinhas, né? Então assim, olha,
uns convites, né? Vem, né? Então, vai ler o texto aí, quem? Vamos lá. Mateus, capítulo 4, partido 1, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, né? Aquela parte mais alta do templo, né? E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí finalmente aqui no 8 ele fala: Novamente o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirás. Amém. E aí depois os anjos, né? Então o diabo deixou. E os anjos chegaram, né? E os serviram. Glória a Deus. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção. A tentação ela veio, mas antes da tentação chegar, Jesus estava preparado, jejuando, na posição. Às vezes a tentação está vindo aí, e será que a pessoa está na posição? Está preparado? Se não tiver, opa, é que nem pescaria, você joga a isca e pega, né? Não se dá para todos os pescadores aqui da igreja, que joga a isca, só enche a barriga do peixe, né? O peixe, opa, hoje nós vamos comer de graça, né? Então, assim, nós temos que entender isso e sempre orar nesse sentido. Eu estou prosperando, eu estou me dando bem, mas Deus está nesse negócio comigo? Porque assim, se for uma coisa que vem com a ajuda do inimigo, lá na frente ele pede de volta. E quando a bênção vem de Deus, ela permanece, ela é firme, né? É uma coisa abençoada. Então a gente tem que ter esse cuidado. Se eu estou com a vida toda atrapalhada e estou me dando bem e tal, e aí? Deus está nesse negócio? Se não está, irmãos, vê aonde errou e volta para o caminho certo para Deus continuar aí. Amém? Mas vamos lá. Você vê que assim, né, o perigo aí é que você torna o papel do sofrimento em maldição, né? Então, por exemplo, a pessoa sofre, está tendo alguma provação, alguma coisa, e aí dentro dessa visão aquilo é maldição. Porque você sendo um filho de Deus, você não pode ser uma pessoa mal sucedida, né? E outra coisa, mas aí então você também no sentido de que você pode fazer alguma coisa, você pode contribuir de alguma maneira, tipo, você faz isso e isso vai acontecer. Então meio que coloca Deus também no papel secundário, né? Porque depende um pouco da sua conduta, né? Aí tem a questão do papel da sua fé, né? Tipo, para que algo aconteça, então você meio que toma o papel central e Deus vai meio para escanteio, né? E aí se você fizer isso, se você se empenhar desse jeito aqui, essas coisas vão acontecer, né? E isso é perigoso. O importante é buscar primeiro o reino de Deus. Ponto. As outras coisas vão te alcançar. A bênção vai te alcançar. Porque senão nós teríamos que rasgar lá Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e ele vai falando, só desgraça, só tragédia. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.
né? Então, por mais dificuldade às vezes que a pessoa esteja passando, tudo serve para fortalecimento. Eu estava vendo tem aí na internet uns pregadores de só teologia da prosperidade, e às vezes traz umas palavras que você fica assim, meu Deus do céu. Aí até me veio já uma mensagem a respeito desse assunto, né? O que é prosperidade, o que é prova, o que é tentação, o que é prosperidade, para deixar as coisas bem claras, porque às vezes a pessoa não, se você vai prosperar de qualquer jeito porque Deus é contigo, mas se eu tiver com a vida errada, Deus não vai fazer, irmãos. Essa é uma real. Deus não vai estar te abençoando ali se você está com a vida toda errada. Que pai dá para o filho um presente se ele está desobediente? Fala para mim. Só se for aqueles pais que gostam de mimar e quer criar depois um filho que vai dar na cara dele lá na frente, porque lá em casa não é desse jeito, né? Então a gente tem que educar nossos filhos a realmente assim, fazer a coisa certa, porque fazendo a coisa certa a bênção te alcança. É seguir o que está até a orientação da Bíblia. Tem um texto lá na Bíblia em Deuteronômio, deixa eu ver aqui se é Êxodo, acho que é Êxodo. Êxodo não, cara, é Deuteronômio, meu irmão. Você não sabe o texto? Está aqui. Deuteronômio 28, que vai falar, né, sobre bênção e sobre maldição. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Então começa a ouvir, começa a obedecer, aí a bênção vai te seguir. Eu não preciso ficar correndo atrás de bênção. Tem gente às vezes que desespera e fica naquele desespero louco. Aí é como se fosse colocando o que ganha dentro de um saco furado e está sempre na lona, está sempre. Deixa Deus controlar tudo para que o negócio vá, prospere e vá bem. Bem? Mas vamos continuar. Alguém quer falar alguma coisa? Tem pergunta aí? O pessoal que está participando aí de casa, quer fazer alguma pergunta relacionada dentro do assunto? Nós temos aí, né, conosco algumas pessoas. A Cirleide está nos acompanhando, a irmã Naí, Maria, né, quem mais? Andréia, Douglas está aqui, chegou ali, né? Quem mais aqui? Está quietinho? Tá preparando a sua... Estou preparando o Hadug? Né? Mas se quiser, Diego, quer falar alguma coisa? Pode, tá? Tem liberdade aqui. Aqui todo mundo tem liberdade. Já cortaram o som dele? Amém. Som, pode falar. Tá funcionando? Tá certo aí? Também? Tá. Só falar sobre a bênção, né? Que foi falado nesse capítulo 28 de Deuteronômio. Nós lembramos de Abraão e Ló. Você vê, quando eles se separaram, Abraão foi para o lugar mais deserto, não tinha nada. Mas a bênção seguiu ele. A bênção de Deus seguiu ele e ele prosperou. Amém. Enquanto Ló foi para o lugar mais melhor. O que aconteceu com a vida de Ló depois? Só teve tristeza e derrota. Então, se nós estivermos no caminho certo, nós estivermos fazendo a coisa certa, onde nós estivermos, a bênção vai chegar e nós vai alcançar. Não adianta fazer nada de errado, estar no melhor lugar, na melhor praça, no melhor ambiente. Se estiver fazendo alguma coisa de errado, vai cair. A hora chega. Só isso. Mas até do texto que o pastor comentou mesmo, né? Quando a importância de você estar preparado, né? Porque você vê lá, às vezes, se você não tem o discernimento espiritual, às vezes você vê ali só o que os olhos te apresentam ali, né? O que é mais bonito, o que é mais legal, né? O poder. Então, aí Satanás apresenta ali aquelas coisas belas, importantes ali. Se você não tem o discernimento, o preparo ali, você embarca, né? E aí o perigo, até você vê normalmente, até a gente comentou em outras ocasiões aqui, em geral onde se prega esse... E eu também não vou ser hipócrita na igreja, porque assim, eu já fiz campanha nessas igrejas, e se você for analisar, é um negócio que se você não estiver preparado, você vai consumindo. Então,
pula fora que é roubado. Mas em geral, você não tem, normalmente nesses lugares, ensino bíblico, né? Então você tem ali tipo aquela igreja preocupada em cativar, em digamos assim, agregar aquelas pessoas, em fazer número, mas não em doutrinar, em ensinar, né? Trazer a verdade à tona, né? Porque quando você ensina, você vai estar instruindo a pessoa vai pensar, opa, peraí, mas não está escrito assim. Aqui na Bíblia não fala desse jeito. Por que eu estou fazendo desse jeito? Por que eu tenho que cegamente fazer assim? Então tem que ser da forma que Deus orienta. Tá certo que tem algumas questões assim, até polêmicas e tal, mas vamos pegar assim, tem muita coisa que não vai influenciar em relação ao seu relacionamento com Deus, em relação à sua salvação. Tem questões às vezes doutrinárias. Mas por que naquela igreja corta o cabelo, naquela outra não corta? Por que naquela isso aí não vai relacionar em questão de salvação. Mas tem certas coisas que se a gente tira o Jesus do centro, aí complica. Que aí é onde está o grande perigo às vezes. Você vê que as ofertas que o diabo fez para Jesus, mas Jesus estava preparado e mostrou para ele que a adoração tem que ser dada para quem? Para Deus, né? Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Voltando aqui, Ora, as escrituras mostram que Jó foi um servo fiel a Deus. Jó capítulo 1, versículo 1. Quer ler? Jó 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Glória a Deus. Mas embora muito rico, veio certa vez experimentar a pobreza, mas nem por isso abandonou a Deus, apesar de todo o sofrimento que experimentou, né? Porque às vezes tem gente também assim, quando está tudo bem, né? Opa! Não quer, Deus é bom, Deus é bom. Aí se começa a coisa a apertar, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus está me tratando desse jeito? Então Jó ele tinha consciência, olha, se veio mal, Deus permitiu, se veio bem, Deus permitiu também, eu aceito, né? Então tem que ter essa consciência. Como o cristão deve ganhar dinheiro? Né? Espero que venham perguntas aí. O pessoal está entrando aí. Agora vem. Trabalhando honestamente. Desde Gênesis, após a queda, o homem emprega esforço para obter os bens que necessita. O Criador disse: no suor do seu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3:19, a parte A. O apóstolo Paulo recomendou: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. 1 Tessalonicenses 4:11. Assim, por trabalho honesto, entendemos todo tipo de atividade que sustenta e dignifica o ser humano. Entretanto, há trabalhos que o degradam e humilham. Por isso, ao cristão sincero, não convém atividades correlacionadas com a bebida alcoólica, drogas, prostituição, aborto. O que mais que a gente pode incluir aí? Tráfico, roubo, enriquecimento ilícito. Coaching, cadê? Que isso. Né? Então tem muitas coisas aí, por exemplo, o cara vai lá, faz tudo errado e fala: não, mas eu sou fiel na igreja, eu entrego o meu dízimo. Mas você diz, desviou lá da empresa, né, a grana e está entregando o dízimo. Então, está certo isso? Não está, porque a forma, eu ganhei na Mega Sena, vou dar o dízimo lá na igreja, né? Eu ganhei no jogo do bicho, vou dar o dízimo lá na igreja. Tem igreja que aceita, né?
profissões tem, até por de profissões, eu lembro de ter visto um material interessante sobre se policial podia, se o crente poderia exercer, por exemplo, a função de polícia, essas coisas, porque em função do tipo de atividade que era, né? Mas aí, nesse caso já é algo totalmente diferente, né? Porque é conflitante às vezes, né? Porque às vezes você precisa, na situação que às vezes a pessoa vem enfrentar, tirar a vida de alguém. Então tem todo esse, né? esse trabalho, essa questão que mexe mesmo com o psicológico. Mas assim, eu conheço várias pessoas que são policiais, que estão na igreja, que servem ao Senhor, né? E às vezes é necessário, né? Não vou, o bandido está lá fazendo a coisa errada, eu vou levar flor e vou levar um chocolate para ele, né? Se ele não tiver alergia a chumbo, né? Então, assim, tem que ser justo. Você vê pessoas que fizeram várias coisas erradas na Bíblia, como é que Deus corrigiu? A pessoa, né, foi consequência da sua decisão. Então, às vezes a pessoa segue um caminho e aquele caminho pode abreviar a sua vida. Então, quem está no caminho errado, procure se consertar. E pior ainda é aquele que está dentro da igreja, se enganando, estando no caminho errado. Porque o que está fora já está perdidaço. Mas o pior é aquele que está dentro da igreja e está se enganando, está enganando. Estou enganando o pastor, estou enganando o líder dos jovens, estou enganando a líder das irmãs, estou enganando todo mundo, eu sou bom, sou fera, né? E aí quando chegar naquele grande dia diante do tribunal de Cristo, apartai-vos de mim, né? Então é perigoso. Então a gente tem que buscar viver uma vida sincera, verdadeira, transparente. Voltando aqui, o apóstolo Paulo, já li. Assim por trabalho honesto, já li. 2. Fugindo das práticas ilícitas. O cristão não deve recorrer aos meios ou práticas ilícitas para ganhar dinheiro, tais como o jogo do bicho, já até tinha falado antes, bingo, rifa. Olha, e aí, rifa? Rifa pode. Pode, é? Eu acho que a galera aí que tá de casa, pode rifa? Pode. Aí vocês vão parar de ficar vendendo rifa, hein? Mas assim, eu queria só que vocês dessem a opinião de vocês sobre esses assuntos aqui, mais um pouquinho, porque às vezes a gente fala não pode, e a pessoa às vezes acaba seguindo só porque escutou que não pode. Mas assim, queria que tivesse um pouquinho mais de explicação em cima disso. Porque querendo ou não, que nem loteria não é uma coisa ilegal, né? Porque é uma coisa que pode ser feita. Mas aí eu queria que, tanto aqui na bancada também, a galera aí também quiser comentar, o presbítero todos também, para a pessoa que está assistindo a gente, porque eu creio que aqui todo mundo já tem uma opinião formada sobre isso, mas importante para quem também está vendo, né, entender por que é considerado errado, né? Não, então, liberdade todo mundo tem, correto? Eu vou falar aqui. O Eric tá querendo jogar na loteria, então. Você vê, É né? errado fazer uma pezinha com o povo? Sabe qual que é o grande mal que eu vejo nisso? Que até me perguntaram no domingo passado o que eu achava da pessoa que toma vinho. Eu falei, irmãos, a pessoa quer beber, problema dela, tem liberdade para beber. E você? Falei, eu não bebo. Por que eu não bebo? Por que eu não fumo? Porque assim, não vai ser bom para minha saúde, para minha vida. E em relação à bebida, quando o diabo ele é astuto, e eu gosto muito daquele texto que fala assim, um abismo chama outro abismo. Ele nunca vai, a pessoa quando se torna um alcoólatra, ele não começa tomando uma garrafa. Ele vai tomando de dose. É uma dosinha aqui. Eu conheci pessoas assim. Começaram bebendo só um cálicezinho na hora do almoço. Depois aumentou a dose do cálice. Já era o copo cheio. Depois já era a garrafa. Quando era meio-dia já estava totalmente embriagado. Até que chegaram a vir a óbito. Eu perdi amigos por terem, como chama?
como alcoólico, né? Então assim, você vê que o perigo está aí para tudo que é exagero. O grande mal é você abrir a brecha e através daquela brecha o inimigo entrar. E aí você pensa, não, mas eu tenho domínio. Não tem. Se você começar a abrir a brecha, você não tem. Para tudo. Estou falando aqui de bebida, mas pode ser para prostituição. Não, só vou dar uma olhadinha naquele... só está mostrando só um pedacinho da blusa, né? Aí o cara, quando vê, já está atrás de coisa pornográfica, está num site, está em outro, está em outro, está em outro, está em outro, e aí perde o controle. É só assistir aquele filme Prova de Fogo, né? Fala a história do bombeiro lá. Então assim, na minha opinião, e a gente tem que se afastar, como a Bíblia orienta, foge de tudo aquilo de aparência do mal. O que tem aparência de mal, foge disso, porque você não consegue vencer. Se você, vou pôr a mão no fogo. Se você pôr a mão no fogo, o que vai acontecer? Você vai se queimar, né? Mas eu estou usando luva, né? Mas até que temperatura essa luva aguenta? Então tem tudo isso, né? Então tem certas coisas que são perigosas nesse sentido, porque às vezes se você abre a brecha, um pequeno trincozinho ali aí daquele trinco vai aumentando, aumentando, aumentando até quebrar. Então o perigo, principalmente disso, de repente aí vamos falar de loteria, então que seja. Aí a pessoa vai lá, faz uma fezinha, poxa, mandei 10 conto lá. Essa semana eu vou mandar 20, vou mandar 30, 50, 100 e vai. E não ganha. E outras pessoas estão perdendo também, e a pessoa está ali. E aquilo vai se tornando um vício, uma compulsão, que chega o caso da pessoa não conseguir, né, parar. Tem que ser uma coisa que se torna um espírito ruim mesmo, que começa ali a induzir a pessoa. Nossa, tem que jogar, que essa semana você vai ganhar, né? E aí a pessoa às vezes deixa de fazer outras coisas para fazer aquilo. Eu conheço pessoas assim, eu convivo com pessoas desse jeito, né? E aí, eu preciso ir lá na lotérica, eu preciso fazer meu jogo. Então a pessoa às vezes deixa de comprar um pão para fazer o jogo. Então aí você já vê que está fazendo mal. Então tem certas coisas, é melhor não começar, porque se começar, o perigo é grande de entrar nesse abismo aí e não conseguir sair, né? Se torna uma dependência, como se fosse o uso de uma droga mesmo, né? Então a pessoa fica naquela dependência. Minha visão é essa em relação a isso. Por isso tem certas coisas que é melhor evitar, que nem eu mesmo. Lá em casa não tem um videogame, né? Você tem? Então, eu não tenho videogame, porque se eu tiver videogame eu vou querer ficar jogando, né? Então, mas as crianças, o Isaac está crescendo, talvez eu compre depois um videogame para ele. Para ele, né? Aí fazer que nem um canal lá, o cara compra um monte de coisa, uns negócios enormes que a criança não aguenta nem segurar. Não, mas é de fulano, né? Quer falar, Douglas? Dá um microfone para ele, senão o pessoal de casa não ouve. Senhor a todos. Amém. 1 Coríntios 5, Coríntios não, né? 1 Coríntios 5, 11. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis a qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim, não se deve sequer sentar-se para uma refeição. Pois como haveis julgar os que estão de fora da igreja, todavia não deveis vós julgar os que estão dentro? Contudo, Deus julgará os que estão de fora. Expulsai, portanto, do meio de vós os que praticam, os que vivem na prática da indecência, né? Paulo falando aqui do que é imoral. E no versículo 12 de 1 Coríntios 6, né? É que o pastor estava falando. Por que eu não faço essas coisas, né? A questão do vinho, na minha opinião, a Bíblia já condena. Mas o vinho naquela época não tinha
fermento, né? Algumas pessoas falam, por que Jesus bebia vinho naquele tempo, né? Então há uma grande controvérsia nisso, mas aqui Paulo dizendo, olha, todas as coisas me são permitidas ou me são lícitas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não me permitirei que nada me domine, né? O que o pastor estava falando, acaba virando um vício, né? Todas as coisas. Não posso beber, poderia fumar, poderia me drogar, né? Praticar atos ilícitos, poderia, mas isso que diz a palavra não me convém, né? Paulo dizendo aqui, né? Para que isso não me domine. Então, além do que a Bíblia já nos ensina de condenar todas essas práticas, né? Isso vai fazer com que isso me domine, né? O pastor estava falando, começa com um copinho, ali vai se tornando uma coisa, né? Uma doença. Quando vê o cara já está até enrolando ali, e aí, né? O pouco do peixe. Né? Então, e assim, quando fala na questão do vinho, aí é porque assim, no português, quando se traduziu, né, a Bíblia para o português principalmente, se perde um pouco. Então você precisa entender todo o contexto. Porque, ó, vê só, o vinho fermentado, shecar ou iahim, né? Então se a gente estivesse lendo no original, no grego seria oinos, que é vinho também, né? Ou igual, que é igual a iahim. Quando se fala iahim ligate, tem algumas traduções, né, no original, aí antes a gente precisa ler o contexto para entender, porque o vinho também expressa alegria, né? É símbolo de alegria, mas tem texto que está falando sobre alegria, mas tem texto que também está relacionado à maldição. Então aí seria tiroche, quando se fala de vinho novo, sem fermentação. Shecar e iahim já está falando do vinho fermentado, aquele vinho com teor alcoólico. Né? Então esse com teor alcoólico, não cobiceis o vinho quando resplandece no copo. Já está falando desse vinho aí. Esse vinho é perigoso, né? Aí a gente pega lá Jesus, no caso, quando transforma no casamento lá, olha, acabou o vinho, acabou a alegria do casamento. Então Jesus foi e trouxe mais alegria para o casamento, porque aquele vinho que Jesus transformou era um vinho não alcoólico. Por que eu digo isso? Porque também está lá em Abacuque um texto que fala: ai daquele que dá bebida forte ao seu próximo. Esse ai está condicionado à maldição. Maldito aquele que dá bebida forte ao seu próximo. Então, se Jesus tivesse dado bebida alcoólica naquele casamento para as pessoas, Jesus seria considerado maldito. Se ele fosse considerado maldito, ele seria um pecador. E ele sendo pecador, ele não poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vê como a Bíblia se liga. Então, a gente assim, no português se perde algumas coisas. Por isso é importante a gente, né? E assim, bem colocado aí as palavras do presbítero Douglas, esses textos também, até o pessoal de casa medita bastante aí também. E você vê, Paulo está falando para a igreja de Coríntios, está falando para quem? Os crentes dentro da igreja de Coríntios que estavam nessa prática, fazendo coisa errada semelhante às coisas do mundo. Então assim, não é porque eu estou dentro da igreja que eu estou isento, agora eu posso fazer o que eu quiser. Como já dissemos, né, no culto passado, na sexta, e aqui o meu querido aqui do lado, porque ele sabe de quem, que eu até usei essa frase: irmão, a igreja aceita todos, mas a igreja não aceita tudo, né, meu irmão? Meu irmão, Né? Parafraseando até o pastor Silas Malafaia. Ele falou: a igreja aceita todos, mas a igreja não aceita tudo. Então todos são bem-vindos, mas tudo que se traz para dentro da igreja aí não pode. A gente tem que ter dentro da igreja o que está nas escrituras. Está na Bíblia? É permitido por Deus? Amém, vamos fazer. A Bíblia condena? Não vamos fazer. E vida que segue, toca o barco. Alguém quer falar alguma coisa? Tem pergunta aí? Tem pergunta, meu irmão? tem, pode falar mais aí, pode. Pode falar, senão eu vou até beber água aqui. Amém. Beba Eu água. vou deixar aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17.
Sobre relacionamento a por que não beber bebida alcoólicas, Isso. fumar, Manda esse aí. negócio. Dizia assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Quando nós bebemos bebidas alcoólicas, trazemos tantas doenças para nós mesmos, né? Eu tive um pai meu que foi ceifado para bebida. Teve cirrose e outras cigarro. Cortaram o microfone do cara? Ó, ali, ó, tô vendo o cara cortando seu microfone ali. É fogo, é brincadeira, É brincadeira, meu irmão. É na cara mesmo. Caio, traz um. Amém. Não, foi aí ou você que desligou? É Aqui ele boicotando Parou. Ele para. Mas continua que. Só para na IBD demais. Amém, amém. Você também parou? Parou. Amém. Então, quando nós usamos essas coisas, nós desgraçamos o nosso organismo, o nosso corpo. E como a palavra diz, nós já somos, o nosso corpo é santo quando nós aceitamos a Cristo. E relacionado ao sobre o jogos de azar, a questão teve na nossa curso aqui teve uma questão, teve uma matéria e teve uma questão se nós podíamos ou não jogar jogo de azar ou não. O que envolve mais é o que está por trás do jogo, por detrás. Já começa mal o jogo de azar. Então alguém tem que perder, né? Por de quem está ganhando, quem são as pessoas que estão por trás fazendo tudo isso, porque tudo isso é uma armação. Então é por isso que nós, como cristãos, nós podemos tudo, mas nós não devemos praticar desses atos. Eu queria deixar essas duas pautas aí. Beleza. Posso só fazer um comentário também? Pode. Alguém vai querer jogar aí? Respondendo também essa questão aí pro Eric, ele falou justamente às vezes a pessoa não faz não porque não conhece o motivo, mas porque alguém mandou não fazer, né? E acho que a questão, pelo menos para mim, eu vejo dessa maneira mais complicada, é que quando você, por exemplo, está fazendo o jogo ou qualquer coisa nesse sentido, você está pondo, de certa maneira, a sua esperança naquilo, né? Então você vê muita pessoa falar assim: se eu ganhar na loteria, Eu vou ajudar os pobres. Se eu ganhar então você fica você deposita a esperança de algo naquilo. E aí quando você bota a esperança naquilo, você tira a esperança de que Deus pode agir em seu favor. Então, as coisas não vão melhorar para você porque Deus vai ajudar você a solucionar algum problema. Mas não, se eu ganhar na loteria, os meus problemas estão resolvidos. E a gente vê que não é assim. Acho que é 2 Pedro que fala, né? Que daquilo que o homem o homem se torna escravo daquilo que o domina, né? Então assim, 2 Pedro, capítulo 2, verso de número 19, meu querido. Dá até na página. Então assim, eu acho que o grande... Pode ler. Prometem-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem o homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Tem gente que é feito escravo da bebida, do dinheiro, do jogo, da mulher. Mentira. Isso não acontece aqui na igreja, não é verdade? Os homens aqui realmente são firmes lá nas suas casas, não é ou não é? Opa, que silêncio é esse? Glória a Deus. Deixa eu ver se a Renata está aqui. Ela está em treinamento. Ela falou que era isso mesmo. Não, nem fiz contato visual aqui, né? Deixa eu ver se a Renata está aqui. Sou eu que mando mesmo lá em casa. Então, eu acho que o problema maior é nesse sentido, de você tirar Deus do centro da resolução do problema e colocar a esperança em qualquer outra coisa que for, né? Porque se outras coisas podem assumir o lugar de Deus, então onde é que está a sua fé? Né? Então, e a Bíblia diz, né, que tudo aquilo que a gente não faz por fé é pecado. Então, eu acho que, por exemplo, você tem que ter essa convicção de que certas coisas que até perguntam, mas não é legal, né? Então, na Holanda é legal você fumar maconha, mas aí, assim, qual é a sua régua moral também? Então,
é a legislação de determinado lugar, ou país, ou estrutura, né, o meio social. Então, fica o recadinho. Então, lá é legal? É legal. Então, quem quer fumar maconha, muda para Holanda. Né? Eu queria deixar um recadinho. Uruguai, Eu quero deixar um recadinho aqui que a Renatinha acabou de aparecer. Ô, Renatinha. Se for verdade, Fala de você. se for verdade, deixa um like. Então, só para também dar minha opinião aqui e responder uma pergunta que foi feita aqui também da Ariana nos comentários sobre se tem versículos sobre os jogos de azar, né? Aqui o primeiro versículo que eu vou ler é Provérbios 13:11, que fala assim: a riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem ajunta pelo trabalho, esse havia aumentar, né? Então, às vezes assim, a pessoa não vê, mas vai jogando e vai perdendo dinheiro que você poderia estar juntando e dá uma grana boa. Até vi aqui, abri umas abas aqui para ver sobre o assunto. Aí fala que, tipo, nos Estados Unidos gastaram, acho que não sei quantos bilhões lá e dava mais ou menos $300 por pessoa, só com um jogo de azar, né? Então, se a pessoa vai juntando isso também, né, como diz a palavra, né, aí vê suas coisas aumentarem. E aqui também fala aqui em Provérbios, em Eclesiastes, o capítulo 5, o verso 10. Isso, sem querer te cortar, mas só para ilustrar isso aí, isso lembra um pouco aquela situação do coiote e do papaléguas, né? Ele está doido para comer o papaléguas como uma refeição, mas ele monta tanta estrutura ali para apanhar o papaléguas que, pô, o míssil que ele recebe pelo correio lá já dá uma grana de comprar um frango assado, né? Gasta tanto ali tentando preparar ali, fazer coisa errada que... Só para dizer ganhei, né? Então, na época ele comer num restaurante chique todo episódio. E fora que também dá uma pesquisada, aí você vê assim, pessoas que perderam, aí que já começa um monte aqui, conheça 8 ganhadores de loteria que perderam tudo, 11, pessoal, até dos negócios de Big Brother, esses negocinhos, a galera perde dinheiro, né, que ganha, não sabe administrar, né? Não, aí onde que tá? Ó, uma perguntinha ali no fundo. Mateus 27, Microfone aí pro irmão, cadê? Enquanto o irmão vai levando lá, eu vou ler só o que está na apostila aqui, ó, que é Provérbios 28:20, que diz assim, ó, até para mandar o texto lá para o pessoal que perguntou: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Então, às vezes tem, eu quero enriquecer de qualquer jeito. Cuidado que no final tem a ponta de um chicote, né? Vai ter um castigo aí. Não vê o cara, teve um lá que ganhou na Mega Sena, ficou rico, aí a mulher depois foi e matou o cara, né? Então tem os seus... Vai lá, já deu? Pode falar. Mateus 27:35, né? Desde quando Jesus estava sendo crucificado. E aconteceu que após a sua crucificação, dividiram entre si as suas roupas que lhe pertenciam, jogando sorte. Amém. Eu acredito que seja, né, um dos motivos porque a gente não participa de loteria, né? A própria roupa de Jesus foi ali usada como um jogo de azar. Aí ficaram tipo escarnecendo disso, né? Zombando. Então tem certas coisas assim que não convém fazer. Fugindo, e aí que tá, né? A gente comentou a respeito aí da pessoa, às vezes que é o gastão, ele tá gastando ali, tá jóia, né? Tal. Mas tem também o inverso disso aí. Fugindo da avareza. A avareza é o amor ao dinheiro, é uma escravidão ao vil metal, diz a Bíblia. 1 Timóteo 9, verso 10. Vamos ler? 1 Timóteo. Deixa eu só ler aquele lá que eu não li aqui. Lê, meu querido, lê. Aqui em Eclesiastes capítulo 5, verso 10. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade. Isso. Não, então, é uma coisa que é a realidade. Às vezes a pessoa é tão focada, não, eu quero ter um carro do ano. 2021 está chegando.
O carro 2020 já não vai ser mais do ano, né? Então fica naquele desespero e tal, eu preciso estar, e esteja feliz com aquilo que Deus te dá, né? E conforme as condições, de uma forma sábia, a gente até vai ver aqui, ó, 1 Timóteo 9:10, quem vai? 1 Timóteo, capítulo 9, versículo 10. Oh, não, então pera aí que eu vou achar esse versículo depois aqui. É a segunda, não? Eu acho que foi o que a gente leu, né? Não, vou ver aqui, então tá errado na apostila. Deve ser o capítulo. Deve ser o versículo 9, versículo 10, não? Deve ser. Deve ser o capítulo. Vamos ver se está dentro do assunto. É o 6:10, né? Cadê? Será que é esse? É o 6:10. 6:10. Então vai, esqueceu aí, ó. Porque o Mas como eu estou dirigindo, eu assumo a falha porque a apostila está na minha mão, certo? Mas é o 6, o verso 9 e o 10. É isso aí, mas os que querem servir. Isso, é isso aí mesmo. Educação e enlaço em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Amém. Eu conheço pessoas que eram contadoras da igreja, era até da igreja Ministério Grande, e começaram a prosperar, se afastaram da igreja por causa do dinheiro, e o cara ficou obcecado. O cara hoje tem vários imóveis, né? E ficou obcecado e saiu da igreja. Por quê? Quando pega essa questão, poxa, eu estou ganhando bastante dinheiro, mas eu vou ter que dar dízimo na igreja, então é melhor e deu linha, e saiu, né? Só que está se enganando. Deus não condena a riqueza em si, mas a ambição, a cobiça, a avareza que a desperta. Abraão e Jó eram homens ricos, porém fiéis a Deus. O que Deus condena é a ganância, a ambição desenfreada, que está lá no mesmo texto de Provérbios que já foi lido, 28, o versículo de número 20, né? Provérbios 28, versículo de número 20. Vamos ler de novo, que às vezes tem alguma versão diferente da que eu li. Provérbios 28, 20. Acha aí. Às vezes a versão está diferente. Amém. E aí? 2. Aumenta o 2 aí, irmão. O Giba, verdade. Perto do fim aí. Isso. Som. 28, versículo 20. O homem fiel mudará em bênção, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Bem, então a versão foi a mesma, né? Glória a Deus. Como o cristão deve utilizar o dinheiro? Opa, indo no shopping. É assim? Também pode. O cristão pode usar roupa boa? Pode. O cristão pode ter carro bom? Pode. O cristão pode ir no salão Estilos da Lu? Pode. Né? Pode ir em vários lugares, pode, né, fazer muitas coisas boas aí. E como na igreja há várias maneiras pelas quais o cristão pode e deve contribuir de modo positivo e abençoado para a manutenção da obra do Senhor, né? Porque olha aqui, se nós estamos fazendo essa transmissão aqui ao vivo pelo Facebook, se estamos aqui tomando a nossa água, né? Aqui com álcool em gel na bancada, você está sentadinho aí, a luz está acesa, é por motivo, qual foi o motivo? Primeiramente, teve pessoas que ofertaram, dizimaram na casa do Senhor para manter isso daqui funcionando, irmãos, né?
Porque é interessante e engraçado que até alguns anos atrás tinha pessoas que falavam: não, eu amo essa igreja, eu amo esse ministério, eu não quero ser desligado desse ministério, que não sei o quê. Aí você vai no hall lá no livro, a pessoa nunca deu R$1 na igreja. Como é que ama o negócio? Como é que ela fala que amo e não sustento, não mantenho, não ajudo? Deixa os outros puxar a corda e eu vou só aqui dizendo: eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, né? E não ajuda em nada. Então a gente tem que se ajudar, né? Um é um pouquinho, outro um pouquinho, com um pouquinho se faz alguma coisa. Aqui aí já vai entrar para o ponto. Na igreja, contribuindo com os dízimos, entregar o dízimo para a manutenção material da obra do Senhor é uma das maiores expressões de gratidão a Deus e amor por sua causa na terra. Malaquias 3, do verso 8 ao 12. Aí muitos já conhecem esses textos aí de Malaquias, né? Como já vimos no Novo Testamento, o dízimo não foi abolido, pois Jesus trouxe a maneira correta de sua entrega em Mateus 23, 23. Quem quer ler Mateus 23, 23? Amém. Deixa eu ler aqui, hoje. Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Que é o texto que ele fala para os escribas. Pode ler? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o êmbrio e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. A gente tem que ser bom, tem que ser justo, tem que ser verdadeiro, tem que fazer as coisas certas e tem que também ajudar na obra do Senhor, né? Não adianta eu fazer uma coisa e não fazer a outra. Ou então de repente, eu sou bonzinho na igreja, eu isso, eu aquilo. Aí quando fala de dízimo e oferta, o que está falando? O que ele está falando? O que é isso? Né? Então, mas aí, irmãos, é o trabalhar de Deus na vida de cada um, que aqui ninguém fica pressionando ninguém. Você quer ofertar, amém? Você não quer ofertar, amém também? Você quer dar dízimo, amém? Você não quer também, amém? Né? Mas leia a Bíblia, aprenda, porque isso tem que ser de uma forma que a pessoa faça com alegria, né? Faça por fidelidade, por gratidão a Deus. Olha, Deus preparou um lugar para mim ir lá cultuá-lo. Para manter limpo, precisa pagar alguém para limpar. Para manter a luz acesa, precisa pagar bandeirantes. Para manter água nas torneiras, quando dá descarga, né? Senão cada um, você fala: não, tudo bem. Então ninguém dá mais dízimo, ninguém dá mais oferta. Quando vier para a igreja, traz a sua cadeira, traz o seu balde com água. Se for usar o banheiro, já joga o balde lá, né? Traz a água de casa, traz a sua lanterna, a sua lâmpada, né? Vem com o seu celular com internet, né? Porque assim agora vai ser cada um por si. Não é desse jeito, né? Aí virava bagunça. Mas você vem, tem o espaço, tudo isso é mantido com dízimo e com oferta. E aqui, o Novo Testamento também revela que o cuidado dos órfãos e das viúvas é a verdadeira religião. Tiago 1:27. Fazer o bem, né? Ele está falando aqui de fazer o bem, porque a palavra religião, do latim religare, a verdadeira religião é Jesus Cristo, que veio religar. Religar é o que? Ligar novamente. Jesus veio fazer a religação. Quando Adão e Eva pecaram, desplugou. Jesus agora vem para plugar de novo o homem a Deus. Ficou claro? Deu para entender? Dessa forma que eu expliquei? Posso tirar uma dúvida pessoal minha? Pode. Relacionado, que você mencionou o versículo aí. Pode. Mas eu fico um pouco na dúvida, assim, quando não nada a ver, nada contra, acho que o princípio do que Jesus ensina é isso mesmo, né? Tipo, é de complementar, né? Você realmente ter o amor como o grande motor aí para fazer as coisas, né? Mas até de repente eu abri pra galera, mas eu sempre me questiono quando a galera usa esse texto, por exemplo, de Mateus,
para falar que isso também está no Novo Testamento, sendo que, por exemplo, quando Jesus fala isso, ele ainda estava ali, né, no ministério dele, fazendo as coisas, e que ainda naquele momento, ainda o que estava vigorando era a antiga aliança. Então a minha dúvida é, se Jesus ele cumpre, inaugura a nova aliança na consumação ali na cruz, a gente pode usar essa referência de que, olha, o Novo Testamento também está dizendo, né? Esse cara está citando um acontecimento que aconteceu antes. Então, se é correto a gente usar esse termo de, olha, o Novo Testamento também afirma que, é lógico que está escrito no Novo Testamento, mas na prática ainda não tinha sido inaugurado a nova aliança ali. Então eu sempre fico nessa dúvida, mas nunca tive a oportunidade de dar uma pergunta. Não, mas então, aí vamos pegar, deixa eu ver até depois. Sem fugir muito do tempo. Ou também, se for fugir muito, a gente pode trazer isso. Tá, a gente esboça depois na próxima aula mesmo, a gente já esclarece melhor, até para a gente dar tempo de pincelar aqui e ver se a gente. E o pessoal em sala aí pode dar uma sintetizar bastante aqui. Na cornetada. Tá? Não, que isso, tá certo. Mas vamos continuar aqui, depois a gente vem para esse assunto, e se tiver, porque provavelmente vai ter bem mais texto para a gente agregar aqui, tá? Dentro até desse versículo aqui, tá bom? Então vamos voltar aqui, ó. Assim a mordomia do dízimo é fundamental, é de fundamental importância à vida da igreja. Porque a igreja, pelo menos a nossa, não recebe ajuda do governo, né? Não estão associados a nenhum órgão político. Então, para se manter, quem é que tem que manter, né? Por isso até, irmãos, assim, eu bato nessa tecla. Na nossa igreja tem cantina, tem, mas a cantina aqui, você quando vai na cantina, você paga alguma coisa? Você paga? Não, porque quando tem festividade, tem cantina, é tudo feito com dízimo e com oferta. Por quê? A própria igreja tem que ter essa consciência. Porque quando eu começo a colocar, em outros casos que a gente falou de rifa e disso e daquilo, são muletas. Aí eu estou perdendo a fé em Deus, criando meus próprios meios para conseguir alguma coisa. Então, acho que até foi perguntado isso também, né? Se bingo, e acho que a irmã Silveira perguntou se bingo também era pecado, porque tinha muitas igrejas que faziam. Então, assim, a discussão o que o pessoal faz aí, cada um é dono da sua opinião. Se o Ministério A faz, o B faz, aqui, se o pessoal estiver fazendo, é escondido, né? Então, começa as revelações ali. Porque às vezes pode falar, não, mas vamos fazer um bingo gospel. Aí já perguntou se Jesus vai participar desse bingo gospel? Né? Então, tem certas coisas que não convém. Se for para uma descontração, porque eu já participei de bingo. Amém, glória a Deus. Estamos perdoados. Para descontração, sem valer nada. Não é dinheiro, né? Porque então. lá em casa, por exemplo, a gente fez um bingo com jovens, aí o que era? A gente pegava e tinha, tipo, fulano tem o livro. Fulano tem o livro, deixa lá o livro cristão, né? E aí já leu já, e aí deixa como prêmio do bingo para outra pessoa ganhar e também poder aprender, entendeu? Não vale dinheiro. A Gabi ganhou a unha de graça de lá, da tia Sueli, inclusive. Ela que não tinha. Não, já estou me apontando aqui. Mas eu nem estava lá. Tá certo? Então, assim, como algo de descontração, não vejo mal nenhum. O problema é quando se envolve dinheiro, valores, onde já tem o risco, às vezes, do vício. O problema é quando não envolve Deus, né? Tipo, a pessoa, Deus não está no negócio, que nem esse aí, pelo jeito. Ali, né? O que vai salvar o aluguel da igreja esse mês é fazer o bingo. Então, acho que aí já é problema. Aí não põe a fé no Senhor, fala, Senhor, se essa obra é tua, eu bato muito nessa tecla, Senhor, se essa obra é tua, o Senhor mantém, né? Então Deus tem mantido as portas abertas, porque a minha oração é sempre essa. Por isso a gente não fica postando, fazendo oferta, fazendo propaganda, pedindo isso, pedindo aquilo, porque a obra é de Deus.
E se a obra é de Deus, é Ele que vai manter. E é Ele que vai tocar no coração das pessoas e vai falar para aqueles que realmente são servos dele, que não estão dominados pelo dinheiro, pelo vício, né? E vai falar: ó, meu filho, entrega o seu dízimo na igreja, entrega a sua oferta na igreja. E é Deus que vai agir no coração das pessoas. Então não precisa a gente ficar não, irmãos, olha, irmãos, Deus está me revelando que se você não entregar seu dízimo hoje, você vai bater o seu carro, você vai isso, você vai aquilo. Não tem isso. Não tem esse negócio de pôr a pessoa no medo. Meu Deus do céu, pastor, falou. Que nem, ó, né? De uma pessoa, vou falar aqui, senão todo mundo, gente vai saber. Depois vão ficar me mandando mensagem. Pessoa recebia toda a sua aposentadoria e entregava na igreja, porque o pastor falava que tinha que dar tudo. E passava fome, passava necessidade, porque, ó, não, o pastor falou que tem que entregar tudo. Sacrificar. Então, né? Aí a pessoa passando necessidade e aí acabava que aquilo ali também estava influenciando na família, porque aí a família tinha que parar e ir lá ajudar e opa, peraí, o que está acontecendo? Não é dessa forma. Você tem que obedecer a Deus. O que o cara está falando já está fora da Bíblia, então não fica fazendo isso. Aí a pessoa despertou para a vida, né? Então a gente tem que despertar para a vida. Deixa eu ver aqui, tem tempo ainda. Tem muito tempo ainda. 5 minutos. Correu uma maratona ainda. Estiver em forma, né? Contribuindo com ofertas alçadas. Aqui, chá de bebê costumam fazer muito para descontração. O tal do bingo, né? Não tem problema. O problema também, às vezes, sabe qual que é dessas coisas? Eu lembro quando eu jogava aquele jogo Uno, sabe o jogo Uno? Né? De Deus. Não, porque eu sempre fui de polemizar, né? Vou ganhar, vou não sei o quê. Aí você acaba criando inimigo. As pessoas começam a ficar com raiva de você. O homem é de Deus, mas o Monopoly é do diabo. Né? Então assim, as pessoas às vezes, aí que tá, às vezes, por exemplo, num bingo mesmo desse aí, que não tem uma coisa que é feita ali pra paz, ali uma coisa, aí você ganha. Aí eu já fico todo chateado, poxa, por que ele ganhou? Por que ele tá com mais sorte que eu? Por que não sei o que? Aí já sai todo nervoso, chutando o balde, porque o irmão ganhou. O irmão ganhou, fica feliz por ele. O outro ganhou também, fica feliz por ele. O outro ganhou. Mas ninguém fica feliz quando você pega os cafés. Então, Fazer um bingo valendo a conta de luz. Você acabou de ganhar a conta de luz. então, Aí é bom, né? Pode ou não pode? então, aí assim, acontece muito disso, da pessoa às vezes não ficar feliz porque o outro está se dando bem. Então isso a gente tem que ter esse cuidado também. O crente fiel deve contribuir com ofertas alçadas, levantadas, de modo voluntário, como prova de sua gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Com esses recursos, dízimos e ofertas, a igreja mantém a evangelização, missões, sustento de obreiros, socorro dos necessitados, viúvas, órfãos, carentes, etc. Bem como o patrimônio físico da obra do Senhor e outras necessidades. Tem pergunta aí? Então vamos continuar. Na sociedade civil, evitando dívidas fora do alcance. Muitos têm ficado em situação difícil por causa do uso irracional do cartão de crédito. Cartão de crédito é bom, né? É bom e é fácil. Você vai lá e passa. Mas depois a conta vem, né, irmãos? Quebrou? A sabedoria. Essa aí nem sabe. Então, as dívidas podem provocar muitos males, tais como a falta de tranquilidade, causando doenças, desavenças no lar, perda de autoridade e independência. Devemos lembrar que o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Está lá em Provérbios 22:7. Alguém está com problema no cartão de crédito? Né?
Outro problema é o mau testemunho perante os ímpios quando o crente compra e não paga. Eita! Que nem eu tinha pedido, a Renata tinha pedido lá para ir fazer o orçamento, eu já imagino que seja crente. Porque o cara enrolado. Ah, eu vou na quinta. Ah, eu vou na sexta. Ah, eu vou no sábado. Aí o cara mandou mensagem ontem. Ah, eu vou amanhã. Domingo. Falei, Renato, pode parar. Se para vir fazer o orçamento o cara já está enrolando, não quero. Porque eu vejo pela experiência, eu vou sofrer o mal dos irmãos que sofreram aí, que estão, né? Que já pagou e o cara ficou enrolando. Eu falei, não, esse tipo de coisa não, né? Então a gente tem que evitar. Aí é muita desculpinha. Ah, porque aconteceu um imprevisto. Irmãos, é sim, sim, não, não. Dá para ir? Não dá para ir. É sim, pronto e acabou. Né? Não pode ficar, não, é que não, olha, é que fulano, tô indo, é que não sei o que, é que não sei o que lá. Não, 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 não. Se você põe Deus na frente, Deus já vai mostrando, ó. Já mostrou para mim, cara. É enrolado, meu. Para que eu vou entrar nessa? Aí depois você dá o sinal, aí o cara vai sumir no planeta mesmo. Então tem certas coisas que você tem que ter sabedoria. Né? E infelizmente no nosso meio está tendo muito isso. E aqui o finalzinho está falando: o outro problema é o mau testemunho perante os ímpios, quando o crente compra e não paga, ou quando oferece algo e não faz. Ah, nós vamos fazer em uma semana, demora um ano, né? Então está errado. Alguém quer falar alguma coisa? Estou falando. Isso. Meu filho está enganchado com o cara, ele alugou a casa, o cara está até ameaçando ele, nem paga o aluguel e nem está gastado. Olha aí, tá vendo? Meu filho mais velho. Então, as situações que às vezes as pessoas passam. Se a pessoa tem lá o imóvelzinho alugado, é porque precisa daquela renda, né? E às vezes a pessoa está ali só atrapalhando. Aí de repente o cara, né? Não estou dizendo que seja. Aí o cara é até da igreja e fala: ó, irmão, estou sendo perseguido. O cara está querendo. Aí fica fazendo igual o seu Madruga, né? O seu Barriga lá, aquela situação de ficar correndo de pagar o aluguel. Então a questão também é que, assim, acho que não dá para generalizar, dizer que todo mau caratismo é tipo cristão, mas assim, o problema é que justamente tem um foco especial ali, né? Então você vê que tem muita pessoa caloteira, mas o olhar de julgamento vai ser sobre aquele que se propôs ser diferente, né? Então às vezes o cara ali é tranqueira mesmo, então você não espera muita coisa, mas é aquele que fala assim: ah, poxa, eu estou ali tentando viver uma vida acertada e esse cara falha, o foco está todo sobre aquela pessoa que se pretendeu ser luz do mundo e sal da terra, né? Então aí o cara dá uma escorregada, vem todo mundo em cima, né? Até só para contextualizar, eu até estava comentando com o Eric ontem, eu falei: olha, sinceramente, esse caso dessa moça aí que está sendo acusada aí, eu acho muito pior um caso, por exemplo, de um pastor que fala da igreja, que isso escandaliza muito mais do que o fato de repente aparecer matou uma pessoa. Gente, o nosso país tem 50 mil homicídios no ano. Daqui a pouco isso aí passa, ninguém lembra mais, mas o problema é que esse tipo de estigmatização, pastor é ladrão, isso fica colado na mente das pessoas, isso escandaliza muito mais. Então acho que o problema é justamente isso. A gente sofre desse mal em função desse tipo de conduta, todo mundo olha para você de um jeito diferente. Você fala que é cristão, o cara já fica desconfiado. E devia ser o contrário, né? Ah, eu sou cristão, para o cara querer estar perto de você porque sabe que dali pode sair alguma coisa proveitosa e boa, né? Tipo uma palavra, um conselho. Mas aí você fala que é cristão, às vezes a pessoa já está correndo e o perigo é justamente essa generalização, né? Tipo, a pessoa já associa a alguma coisa ruim ou errada, né? Sendo que tinha que ser diferente. Contrário. Bem, que hora que é ali, irmãos? Já deu, né? 10h33.
Então nós vamos estar, deixa eu ver onde a gente parou aqui. Na sociedade civil. Então a gente vai continuar esse assunto, responder aí as perguntas que vierem na próxima aula também, tá? Então a gente vai continuar essa apostila. Já peço até pro Carpejani aí tá mandando a outra para mim depois, tá bom? Mandando a outra apostila aí pra gente já na próxima aula terminar essa e começar a outra, tá? Então quero fazer meus agradecimentos aqui. A galera tem pergunta aí? A Eliana só perguntou quem deve e não dá satisfação. Então, isso aí é outra coisa ruim, né, irmãos? Porque eu já tive situação assim, a pessoa pedir ajuda, você vai lá, ajuda, e depois você vai falar, depois de quase um ano, eu fui falar, e a pessoa, você tá me cobrando! Por isso que eu não gosto de pedir nada pra crente. Aí começou a jogar na minha cara. Eu falei. Aí eu virei o errado. Eu virei o errado, a estratégia foi boa. Eu virei o errado, quer dizer, eu falei assim, irmão, eu só estou falando, de repente você pode me pagando aí, né? Do jeito que der, de 50, de 100 por mês. Mas começa, dá pelo menos uma satisfação, bem nesse caso aí. Que às vezes faz de conta que não aconteceu nada. E não é assim. Acho que você conversar é bem melhor. Falar, estou passando uma dificuldade, não dá para fazer desse jeito, vamos fazer dessa forma. Sempre o diálogo é melhor do que às vezes a pessoa, aí nem vem mais na igreja. Não vou mais na igreja não, porque senão vai me cobrar. Eu não vou nisso porque, né? Nem tem casos assim mesmo. Teve gente que emprestou dinheiro para outro aí, tá vindo mais nem na igreja, porque, não, vai que eu encontro o irmão lá, ele vai falar do negócio, aí eu tenho que pagar, né? Melhor pagar e entrar no céu, né? Do que ficar devendo aí, Jesus voltar e a pessoa ficar, opa, tem um saldo negativo aí, você não pagou o irmão que você pegou lá. Aquele que pega emprestado, que pague também. Amém? E dê satisfação. Bom? Mas aí a gente continua na próxima aula, para a glória do Senhor, que ali está dando 10h40, mas já é 10h36, tá bom? Então, solta o som aí, DJ, e até o próximo domingo em mais uma EBD Debate. Obrigado aí a participação do Eric, a participação do Diácono Cláudio, do Diego, um abraço lá para a Daniela, para a família, né? Para a Gisele, para a Raquel, né? Para a Renatinha, um abraço. Deus abençoe a todos que estão aqui conosco e você que participou de mais essa EBD Debate. Mande perguntas, verão respostas na próxima aula, se Deus quiser. Valeu!